Eu trouxe algumas verdades que muitas vezes me deixa muito emputecida, mas que é bom eu falar isso, dividir isso com vocês, porque muitas pessoas ainda não sabem, né? Muitas pessoas ainda entram na cosmetologia natural meio com uma visão bem fechada, bem restrita, e depois, com o passar dos anos, que vão entendendo isso, que foi o que aconteceu comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, como vocês viram, vou trazer algumas verdades, algumas experiências minhas, né, durante esses 8 anos de cosmetologia natural. Então, alguns assuntos eu vou enfatizar, eu vou falar do porquê eu acho, né, do porquê eu tenho essa opinião sobre esse assunto. E talvez você vai concordar comigo, talvez não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode fechar esse vídeo e ir para outro canal. Bom, e conforme os meus estudos, né, durante esses anos todos aí na cosmetologia natural, a primeira coisa que a gente já percebe de cara, pelo menos eu percebi de cara, que a cosmetologia natural não é diferente da cosmetologia convencional. Por que que eu falo isso? Porque se você for vender os seus produtos aí no mercado, a Anvisa ela não reconhece os cosméticos naturais. Então já começa a treta a partir daí, né? Então a Anvisa ela não reconhece, ela simplesmente reconhece cosméticos em geral, né? Seja com ingredientes mais naturais ou mais químicos, enfim. Então se você quer fazer a venda desse produto no mercado, você automaticamente vai ter que seguir todas as regras que a Anvisa exige para você colocar esse produto lá no mercado, na prateleira, para conseguir vender esse produto. Independentemente se você é artesã, se considera ser uma artesã, né, e faz os seus produtos em casa, se você faz a venda sem a regulamentação que a Anvisa exige, você já está fazendo isso errado. Então, provavelmente você vai ter que fazer um registro ou uma notificação aí na Anvisa e seguir todo o protocolo que eles pedem ali, né? De ter um local físico só para fazer esses produtos e tudo mais. Então, resumindo, né? Cosmetologia natural é a mesma coisa que cosmetologia convencional, porém com ingredientes mais naturais, mais verdes aí. Bom, e daí você deve estar se perguntando, né? Mas Mari, a questão das certificadoras orgânicas, né? O que que elas fazem então? E aí entra um outro porém, do qual é meio estranho. Porque assim, existem várias certificadoras orgânicas, né? Que você pode estar certificando os seus produtos, a sua linha de produtos e tudo mais. E elas vão servir para garantir que esse produto tenha somente os ingredientes que são aprovados por elas. Só que tem um parênteses bem grande aí no meio. Porque assim, gente, se você parar para identificar e estudar cada certificadora orgânica, por exemplo, eu vou citar 3 aqui para vocês terem uma ideia e clarear a mente de vocês melhor, tá? Por exemplo, a gente tem a Ecocert, né? Tem a certificadora Natru e tem a Kosher, né? Que é judaica, enfim. Então vamos supor que eu tenho o ingrediente biotin, tá? Eu quero colocar esse ingrediente no meu cosmético. Então eu vou ver se ele é aprovado por uma dessas 3 certificadoras que eu citei como exemplo. E pela Ecocert não é aprovado, pela Natru também não. E ele é aprovado pela Kosher, que é uma das certificadoras mais restritas que pode ter aí no mercado. E daí você para e se pergunta, tá, por quê? Por que que ele é aprovado por uma e não é aprovado pelas outras, né? Então já começa aí um grande questionamento. E daí se você pegar, por exemplo, um outro ingrediente também, como a goma guar catiônica, ela não é aprovada pela Natru, mas ela é aprovada pela Ecocert. E só para explicar rapidinho, tá, gente? A Ecocert é uma das certificadoras mais aberta aos ingredientes no mercado para a gente conseguir incluir aí nas nossas formulações, tá? Quando a gente compara ela com as outras certificadoras. Então ela consegue incluir mais ingredientes, como eu citei agora, a goma guar catiônica, ela não é aprovada pela Natru, mas ela é aprovada pela Ecocert. Então são diferenças entre algumas certificadoras e outras que a gente não consegue entender o porquê que uma aceita, a outra não. Então você tem que ir atrás de cada ingrediente, pesquisar para saber, tentar entender o porquê, né?
E assim, esse é um dos motivos, né? E outros motivos que a gente, como formulador caseiro, ou seja, formulador profissional também, chega uma hora que a gente fica saturado, sabe? A gente fica de saco cheio mesmo, porque para algumas certificadoras pode, para outras não pode, para algumas é aprovado, para outras não é aprovado. Segundo a base deles, segundo o estudo que eles fazem em cima de tal ingrediente, aí eles chegam em algum consenso de que vão aprovar aquele ingrediente ou não. E também tem a questão de que, às vezes, os ingredientes que eles aprovam, depois de, sei lá, 6 meses ou 1 ano, 2 anos, enfim, eles não aprovam mais esse ingrediente, esse mesmo ingrediente. Aí eles fazem o teste lá, eles desaprovam o ingrediente por tal e tal motivo. Então, assim, o mesmo ingrediente que você pode estar usando hoje, mais pra frente pode não ser mais aprovado e vice-versa. Então, essas coisinhas, esses detalhezinhos, acabam me saturando mesmo como formuladora de cosmetologia natural. Bom, e uma outra verdade, né, que é bom eu estar trazendo aqui para vocês, é sobre alguns tipos de formuladores que existem aí no mercado, né? Geralmente são aqueles formuladores que acham que sabem formular e que indicam algumas coisas não muito legais de se fazer, mas que com o tempo e estudando a pessoa vai aprendendo, ou não. Eu espero que essa pessoa não seja você. Então, coisas do tipo usar ceras oleosas, como a cera de abelha, para misturar ingredientes oleosos com ingredientes aquosos, né, que envolve a água. Esses tipos de formuladores acabam fazendo isso. E o pior, gente, eles acabam não usando nenhum tipo de conservante, porque dizem que o produto é natural assim e que funciona dessa forma. Mas depois de algum tempo, você percebe que esse produto acaba criando aí bolor, né, fungos, enfim, fica uma formulação aí que acaba dividindo as duas fases. Esse tipo de formulador acaba ensinando errado, porque ele vê isso como um cosmético natural, sem ingredientes que estejam aí conservados, né? Então, são produtos que não contêm conservantes, então tem uma característica mais natural, dá a entender que é mais natural dessa forma. Só que eu tô aqui para trazer as verdades. E não é seguro de se usar. E, gente, entendam de uma vez por todas isso que eu vou falar agora. A palavra segurança está acima do termo natural. Então, um produto mais seguro, ele é um produto melhor do que um produto natural. E a gente vê isso claramente quando a gente utiliza óleos essenciais nas nossas formulações. Por quê? Porque os óleos essenciais, né, eles estão muito famosos aí hoje no mercado, mas se a gente não tiver consciência no uso deles, porque uma gotinha de óleo essencial, ela contém muito ativo dentro dela para a gente estar aplicando nos nossos cosméticos. Então, se a gente não souber calcular, se a gente não souber usar esse ingrediente, a gente pode acabar trazendo alguma reação, seja no seu cliente, caso você faça a venda desses produtos no mercado, ou em você mesma, né? Você está prejudicando aí a sua saúde de alguma forma. Então, não é porque é natural, né? Os óleos essenciais são naturais, são vegetais, não quer dizer que isso é seguro de se usar. Tanto é que óleos essenciais como o de canela, por exemplo, acaba irritando muitas peles, né, de muitas pessoas. Tem que cuidar com o uso deles. Então coloca isso na cabeça, segurança é maior, está acima do termo natural. E isso você vai aprender com o tempo, querendo ou não, se você faz umas cagadinhas aí na cosmetologia natural. Então, se você utiliza ingredientes com água, você obrigatoriamente a usar algum meio de conservante para esse tipo de formulação, para ela se tornar uma formulação mais segura. E se você é um formulador iniciante, né? Então eu indico você a iniciar nas formulações anidras. O que são formulações anidras, Mari? São aquelas formulações que não envolvem a água. Então você só vai utilizar os óleos vegetais, ceras vegetais, alcoóis graxos, enfim, são esses ingredientes que você vai trabalhar. Você não vai ter dificuldade, porque você não vai precisar medir o pH, você não vai precisar tá conservando. Se você quiser, você pode, mas não é necessário conservar esse tipo de formulação. Então, querendo ou não, são formulações mais fáceis.
E você pode iniciar primeiro com essas fórmulas para depois de ter aprendido aí como que faz, né? Se você já está mais avançado aí sim você entra com outros tipos de formulações que envolvem a água, né? Como as emulsões ou receitas mais aquosas, receitas de limpeza e por aí vai. E para resumir, né, a minha experiência durante esses anos, para vocês entenderem, a minha conclusão é que a gente deve sim, né, desbravar mais os outros ingredientes, além dos que são aprovados pelas certificadoras. As certificadoras são ótimas, são maravilhosas, elas fazem um papel incrível. Só que muitas vezes eu me irrito, eu falo por mim, eu me irrito porque alguns ingredientes uma tem, outros ingredientes a outra não tem. Então fica até confuso para quem faz a formulação desses produtos e depois de um tempo muda, depois não muda. Então o que eu defino para mim como cosmético natural é aquele cosmético que é seguro de se usar, que é derivado natural, vegetal, biodegradável, mas que também seja de fácil acesso para todas as pessoas poderem estar comprando esses ingredientes e também poder aplicar em casa ou fazer a venda desses produtos no mercado. E então é isso, gente. Essa é a minha experiência de 8 anos com a cosmetologia natural. Eu trouxe algumas verdades que muitas vezes me deixam muito emputecida, mas que é bom eu falar isso, dividir isso com vocês, porque muitas pessoas ainda não sabem, né? Muitas pessoas ainda entram na cosmetologia natural meio com uma visão bem fechada, bem restrita, e depois, com o passar dos anos, que vão entendendo isso, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu achei interessante compartilhar esses meus pensamentos, essas minhas experiências com vocês. E se você tem alguma experiência parecida com a minha, comenta aqui embaixo para eu estar sabendo. Se você gostou desse vídeo, já curte, já se inscreve no canal. Um beijo e até mais!